o pessoal quer ouvir as nossas propostas, né? Inclusive o entrevistador, claro. Então, respondendo faz parte da proposta número 3, né? O chamado SEMA. O que é o SEMA? É uma central de estudos mercadológico para a advocacia. Por que que nós precisamos de uma proposta que seja factível e que vá resolver essa questão do convênio? É desestimulante, né? Então, nós precisamos Olha para frente, nós estamos ao vivo aqui. Sim, desculpa. Então, a SEMA, né, foi onde nós desenvolvemos uma alternativa e é uma proposta que nós queremos implantar e é extremamente necessária para quê? Por que o estudo mercadológico? Porque se o convênio não dá condições do advogado querer advogar, querer se inscrever no convênio. Porque do jeito que está, eu ouvi os advogados dizendo, gente, nós estamos pagando para trabalhar no convênio. Por quê? Paga pouco, é demorado e é burocrático para receber. Então, extremamente burocrático. Sim. Eu penso o seguinte, a questão do desprestígio profissional, né? Então, quando a gente fala do SEMA, quando a gente fala do estudo mercadológico, aonde melhor o profissional pode se encaixar? Quando ele se encaixa e trabalha bem, ele vai ser prestigiado, ele vai se especializar, ele tem uma chance maior de ganho e de sustento da sua família. Quando a gente fala desses convênios e da atuação do judiciário com relação ao arbitramento de honorários, nós vemos, e eu sinto, a nossa classe ser tratada com desprestígio, com desrespeito. Muito desprestígio. Muito. Então, nós precisamos nos unir e questionar isso. Nós não queremos ser desprestigiados. Nós não queremos ser desrespeitados. Nós não queremos trabalhar 2, 3, 4, 5 anos para receber honorários de 800, 700, 600 reais. Divide por ano, quanto dá isso? Por ano. E toda a sua hora trabalhada. Como é que um perito que trabalha 7 horas recebe honorários de 8, 9, já cheguei a recolher 15 mil reais, e um advogado que trabalhou 5, 6, 7 anos, como alguns colegas que reclamam e conversam com a gente, recebe 650 reais. Existe algo errado. E o empenho do profissional. Trabalhando pelo convênio. Isso trabalhando pelo convênio, obviamente. E o empenho da nossa direção, da nossa diretoria, aqueles que estão comandando o Estado de São Paulo, a subseção, a seccional de São Paulo, e o empenho para combater isso. Não acontece, não está acontecendo. E a nossa voz está dizendo isso, que nós lamentamos o enfraquecimento da nossa classe. Por isso que juiz não respeita o advogado em audiência, por isso que promotor não respeita o advogado em audiência, delegado de polícia não respeita o advogado e outras autoridades. Ou seja, nós estamos enfraquecidos porque nós temos uma direção que é fraca. Eu queria colocar um ponto agora também, eu vou deixar o doutor Regis falar um pouquinho, eu acho que ele também tem um pouco de experiência nessa parte aí. Você acabou de falar essa questão do respeito entre advogado, os outros colegas, delegados, juízes, enfim, as pessoas com quem a gente lida e às vezes a gente é desrespeitado e também me parece, às vezes alguns colegas advogados acabam desrespeitando. Então, falando um pouco da prerrogativa e da ética, o que a Chapa 3 estaria trazendo assim, de solução, de melhora, para se fazer mais prevenção do que repressão nesse sentido da falta da ética e também de se fazer com que a prerrogativa nossa seja respeitada? Olha, na verdade, né, o senhor, eu acho que, com relação à ética, eu acho que o mais habilitado para falar seria ou a doutora Eliana ou o Carlinhos, mas eu queria... Mas fique à vontade, na sua visão, doutor, na sua visão. Que eu vejo, nós estamos dentro da questão do tema aí, na continuidade da pauta, é justamente a questão da valorização, né, que envolve também a questão ética, ao meu entender. O que eu tenho visto de muitos anos, eu com 22 anos de advocacia, com relação a isso, a valorização do advogado,
o advogado aqui em Guarulhos, existem empresas que contratam, empresas de Guarulhos, que contratam advogado de São Paulo. Tá? Então isso eu tenho acompanhado desde que do início da minha carreira, né? Então assim, eu acho que o primeiro ponto é a questão da valorização do profissional. Então nós precisamos, essa união da classe justamente por conta disso. Né? Então nós aqui entendemos que nós estamos preparados, temos condições, né? Não só profissional, como também a questão de experiência de vida, né? Alguns aqui, como a doutora Eliana, por exemplo, já fez parte do magistério superior, né? Eu também. O doutor Carlos já tem uma experiência muito grande na advocacia empresarial, por exemplo, em outras áreas, o doutor Izumi. Então, assim, nós nos sentimos extremamente preparados para levar essa causa. Né? Então, assim, justamente, então, o primeiro ponto é a valorização da profissão. Porque se você não se valorizar, se você não se considerar um advogado preparado, ninguém vai acreditar em você. Então, falta um pouco, talvez, essa conexão da atual administração, da OAB, justamente com essa valorização. Então, criou-se uma situação entre um grupo mais fechado, né, que nós não conseguimos, em princípio, penetrar, né, por razões que nós, né, podemos assim, desconhecidas, a gente não consegue, e o nosso principal objetivo é o resgate dessa condição, quer dizer, de nós podermos justamente trazer a advocacia como ela foi e como ela deve ser. Né? E isso envolve a questão da ética também. Né? Se eu não respeitar o meu colega, se eu não atribuir uma condição de conhecimento, de respeito, eu não vou ser respeitado também. Então, eu acho que nós precisamos dar condições para o profissional trabalhar com tranquilidade, certo? Porque existem muitos colegas que são capacitados, né? Têm conhecimento, têm experiência, mas estão desmotivados. E por que isso? Então, nós não podemos continuar dessa forma. Da questão da ética e da prerrogativa, aí vou falar em meu nome e vou pedir a opinião do meu grupo, porque a gente trabalha assim, sempre todos juntos. Para mim, prerrogativa é obrigação da OAB. É obrigação. Né? Preparar. A ética é uma obrigação do advogado. Né? Então, eu entendo que isso não é bandeira de campanha. Isso é obrigação. Isso faz parte da nossa entidade e nós somos preparados para isso. O profissional que não se adequa, ele tem que rever se realmente ele quer continuar a ser advogado. Quando a gente fala do respeito das outras entidades, do judiciário, do administrativo, quando a gente fala do executivo, quando a gente fala das delegacias de polícia, da polícia, nós precisamos questionar o preparo do profissional, preparo com curso, com questionamento, saber falar, saber se posicionar, saber efetivamente qual é o seu direito. Então, nós temos uma preocupação efetiva com o preparo desse profissional. Eu tenho que ter carinho e zelo para que todos se preparem, todos tenham oportunidade. Além do que, quando nós falamos de cursos, nós falamos de aprendizagem e que o profissional, reciclagem, e que o profissional tenha prazer e interesse de frequentar esses cursos. Nós sabemos que muitas vezes são realizadas atividades de preparo e quase não tem quórum. Não tem quórum. Por que não tem quórum? Tem algo errado. O que está acontecendo com esse profissional? Quando nós temos um problema de prerrogativa, nós sabemos que muitos profissionais, quando vem um advogado numa situação dificultosa com uma outra autoridade, ele se esquiva e foge. Por que ele fez isso? O que está acontecendo? Cadê o espírito de corpo? Não é um problema daquele advogado, é um problema da classe. Tem algo que precisa ser revisto. O que a OAB está fazendo por isso? Não é ficar questionando prerrogativa. Por que o advogado, quando vê um outro numa saia justa, outros não. A gente sabe que tem colegas que entram na bandeira, brigam, são incisivos. Mas o que está acontecendo?
Para a gente ter força e voz, então a gente precisa formar chapa para que toda a comunidade de advogados nos ouça? É só agora que nós estamos tendo um momento... É o momento oportuno. É o momento oportuno. É o momento da voz, é o momento do Então, ouvido. Agora tem ouvidos para todo lado nos ouvindo. Nesse momento. E deveria ser nos 3 anos. Deveria ser nos outros 3 anos. Em todo o tempo. Acho que você, a doutora Helena, usou a palavra correta, que é o aperfeiçoamento. Porque, na verdade, eu entendo que esse conhecimento, né, deveria ser dado lá nos bancos da faculdade. E muitas vezes nós não temos no currículo, não é currículo, no Conteúdo. no conteúdo Na grade. na grade curricular da faculdade. A gente, eu pelo menos na nossa época, nós não aprendemos sobre ética, não aprendemos o que era a instituição OAB, né? Então eu acho que nós também precisamos trabalhar em cima, se unir, né? Para que a gente possa estar realmente também buscando essas melhoras junto às instituições de ensino, né? Na minha opinião. Eu vou falar só enquanto professora universitária, isso, que fui no passado, né, alguns anos que eu não exerço. 18 anos. 18 anos de magistério